O Livro dos Espíritos, obra de Allan Kardec. Sucessão e aperfeiçoamento das raças. Há neste momento raças humanas que evidentemente decrescem. Virá momento em que terão desaparecido da Terra. Assim acontecerá de fato, é que outras lhes terão tomado o lugar, como outras um dia tomarão o da vossa. Os homens atuais formam uma criação nova ou são descendentes aperfeiçoados dos seres primitivos? São os mesmos espíritos que voltaram para se aperfeiçoar em novos corpos, mas que ainda estão longe da verdadeira perfeição. Assim, a raça humana atual, que pelo seu crescimento tende a invadir toda a Terra e a substituir as raças que se extinguem, terá a sua fase de crescimento e de desaparição. Substituí-la-ão outras raças mais aperfeiçoadas, que descenderão da atual, como os homens civilizados de hoje descendem dos seres brutos e selvagens dos tempos remotos. Do ponto de vista físico, são de criação especial os corpos da raça atual, ou eles procedem dos corpos primitivos mediante reprodução? A origem das raças se perde na noite dos tempos. Como todas pertencem, porém, à grande família humana, qualquer que tenha sido o tronco de cada uma delas, elas puderam aliar-se entre si e produzir tipos novos. Qual, do ponto de vista físico, o caráter distintivo e dominante das raças primitivas? Desenvolvimento da força bruta à custa da força intelectual. Agora dá-se o contrário. O homem faz mais pela inteligência do que pela força do corpo. Todavia, faz 100 vezes mais, porque soube tirar proveito das forças da natureza, o que não conseguem os animais. Será contrário à lei da natureza o aperfeiçoamento das raças animais e vegetais pela ciência? Seria mais conforme a essa lei deixar que as coisas seguissem seu curso normal? Tudo se deve fazer para chegar à perfeição, e o próprio homem é um instrumento de que serve Deus para atingir seus fins. Sendo a perfeição a meta para que tende a natureza, favorecer essa perfeição é corresponder às vistas de Deus. Geralmente, os esforços que o homem emprega para conseguir a melhoria das raças nascem de um sentimento pessoal e não objetivam senão o acréscimo de seus gozos. Isso não lhe diminui o mérito? Que importa seja nula o seu merecimento, desde que o progresso se realize. Cabe-lhe tornar meritório pela intenção o seu trabalho. Ademais, mediante esse trabalho, ele exercita e desenvolve a inteligência e, sob esse aspecto, é que maior proveito tira. Que importa que seja nulo o seu merecimento. Obstáculos à reprodução. São contrários à lei da natureza as leis e os costumes humanos que têm por fim ou por efeito criar obstáculos à reprodução. Tudo o que embaraça a natureza em sua marcha é contrário à lei geral. Entretanto, há espécies de seres vivos, animais e plantas, cuja reprodução indefinida e em grande escala seria nociva a outras espécies e das quais o próprio homem acabaria por ser vítima. Pratica ele ato repreensível impedindo essa reprodução? Deus concedeu ao homem, sobre todos os outros seres vivos, um poder de que ele deve usar, sem abusar. Pode, pois, regular a reprodução de certas espécies de acordo com as necessidades. Não deve opor-se-lhe sem necessidade. A ação inteligente do homem é um contrapeso que Deus dispôs para restabelecer o equilíbrio entre as forças da natureza e ainda isso que o distingue dos animais, porque ele obra com conhecimento de causa.
estava correndo aqui uma superpopulação, um super aumento dos jacarés lá no Pantanal, se eu não me engano, há alguns anos. Aí liberaram a caça lá de jacarés para diminuir, porque estava prejudicando outras espécies. E também que aqueles javalis, a caça, eu acho que em certas partes é liberada, porque eles prejudicam tanto a agricultura como outras espécies animais. Mais ou menos isso aí que Kardec tava mais ou menos sobre isso que aborda aqui o livro. Os mesmos animais, porém, também concorrem para a existência desse equilíbrio, porquanto o instinto de destruição que lhes foi dado faz com que, provendo a própria conservação, obstem ao desenvolvimento excessivo, quiçá perigoso, das espécies animais e vegetais de que se alimentam. Que se deve pensar dos usos cujo efeito consiste em obstar a reprodução para a satisfação da sensualidade? Isso prova a predominância do corpo sobre a alma, e quanto o homem é ainda material e apegado às coisas do corpo físico. Casamento e celibato. Será contrário à lei da natureza o casamento, isto é, a união permanente de dois seres? É um progresso na marcha da humanidade. Jamais poderia ser contrário à lei da natureza. Que efeito teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento? Seria uma regressão à vida dos animais. O estado de natureza é o da união livre e fortuita dos sexos. O casamento constitui um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas, porque estabelece a solidariedade fraterna e se observa entre todos os povos, se bem que em condições diferentes. A abolição do casamento seria, pois, regredir à infância da humanidade e colocaria o homem abaixo mesmo de certos animais que lhe dão o exemplo de uniões constantes. Está na lei da natureza ou somente na lei humana a indissolubilidade absoluta do casamento? É uma lei humana muito contrária à lei da natureza. Mas os homens podem modificar suas leis, só as da natureza são imutáveis. O celibato voluntário representa um estado de perfeição meritório aos olhos de Deus? Não, e os que assim vivem por egoísmo degradam a Deus e enganam o mundo. Desagradam. Da parte de certas pessoas, o celibato não será um sacrifício que fazem com o fim de se votarem de modo mais completo e absoluto ao serviço da humanidade? Bom, aí é diferente, muito diferente. Eu disse por egoísmo. Todo sacrifício pessoal é meritório quando feito para o bem. Quanto maior o sacrifício, tanto maior o mérito. Não é possível que o Deus se contradiga, nem que ache mal o que ele próprio criou. Nenhum mérito, portanto, pode haver na violação da sua lei. Se o celibato em si mesmo não é um estado meritório, outro tanto não se dá quando constitui pela renúncia às alegrias da família, um sacrifício praticado em prol da humanidade. Todo sacrifício pessoal, tendo em vista o bem e sem qualquer ideia egoísta, eleva o homem acima da sua condição material. Poligamia. A igualdade numérica que mais ou menos existe entre homens e mulheres constitui um indício da proporção em que devam unir-se? Sim, porquanto tudo na natureza tem um fim útil. Qual das duas, a poligamia ou a monogamia, é mais conforme à lei da natureza? A poligamia é lei humana, cuja abolição marca um progresso social. O casamento, segundo as vistas de Deus, tem que se fundar na afeição dos seres que se unem. Na poligamia não há afeição real, apenas o interesse sensual, há apenas a sensualidade. Se a poligamia fosse conforme à lei da natureza, devera ter possibilidade de se tornar universal, o que seria materialmente impossível, dada a igualdade numérica dos sexos.
deve ser considerada como um uso ou legislação especial apropriada a certos costumes e que o aperfeiçoamento social fez que desaparecesse pouco a pouco. Da lei de conservação, instinto de conservação. A lei da natureza, o instinto de conservação, é lei da natureza, o instinto de conservação? Sem dúvida, todos os seres vivos o possuem, qualquer que seja o grau de sua inteligência. Nuns é puramente maquinal, racionado em outros. Com que fim outorgou Deus a todos os seres vivos o instinto de conservação? Porque todos têm que concorrer para o cumprimento dos desígnios da providência. Por isso foi que Deus lhes deu a necessidade de viver. Acresce que a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Eles o sentem instintivamente, sem disso se aperceberem. Meios de conservação. Tendo dado ao homem a necessidade de viver, Deus lhe facultou em todos os tempos os meios de o conseguir? Certo. E se ele os não encontra, é que não os compreende. Não fora possível que Deus criasse para o homem a necessidade de viver sem lhe dar os meios de consegui-lo. Essa a razão porque faz que a terra produza de modo a proporcionar o necessário aos que a habitam, visto que só o necessário é útil. O supérfluo nunca o é. Porque nem sempre a terra produz bastante para fornecer ao homem o necessário. É que, ingrato como é, o homem a despreza. Ela, no entanto, é excelente mãe. Muitas vezes também ele acusa a natureza do que só é resultado da sua imperícia ou da sua imprevidência. A terra produziria sempre o necessário se com o necessário soubesse o homem contentar-se. Se o que ela produz não lhe basta a todas as suas necessidades, é que ele emprega no supérfluo o que poderia ser aplicado no necessário. Olha, o árabe no deserto acha sempre de que viver, porque não cria para si necessidades fictícias. Desde que haja desperdiçado a metade dos produtos em satisfazer as fantasias, que motivos tem o homem para se expender? Desde que haja desperdiçado a metade dos produtos em satisfazer a fantasias, que motivos tem o homem para se espantar de nada encontrar no dia seguinte, para se queixar de estar desprovido de tudo, quando chegam os dias de penúria? Em verdade, vos digo, imprevidente não é a natureza, ela é perfeita. É o homem que não sabe regrar o seu viver. Por bens da terra unicamente se deve entender os produtos do solo. O solo é a fonte primacial, donde dimanam todos os outros recursos. Pois que, em definitivo, estes recursos são simples transformações dos produtos do solo. Por bens da terra se deve, pois, entender tudo de que o homem pode gozar neste mundo. É frequente a certos indivíduos faltarem os meios de subsistência, ainda quando cerca a abundância. A que se deve atribuir isso? Ao egoísmo dos homens, que nem sempre fazem o que lhes cumpre. Depois, e a mais das vezes, devem-no a si mesmos. Buscai e achareis. Estas palavras não querem dizer que, para achar o que deseje, basta que o homem olhe para a terra, mas que lhe é preciso procurá-lo. Não com indolência, e sim com ardor e perseverança, sem desanimar ante os obstáculos que muito a miúde são simples meios de que se utiliza a providência para lhe experimentar a constância, a paciência e a firmeza. Se é certo que a civilização multiplica as necessidades, também o é que multiplica as fontes de trabalho e os meios de viver. Forçoso, porém, é convir que, em tal respeito, muito ainda lhe resta por fazer. Quando ela houver concluído a sua obra, ninguém deverá ver que possa queixar-se de lhe faltar o necessário, a não ser por sua própria culpa.
A desgraça para muitos provém de enveredarem por uma senda diferente da que a natureza lhes traçou. É então que lhes falece a inteligência para o bom êxito. Para todos há lugar ao sol, mas com a condição de que cada um ocupe o seu e não o dos outros. A natureza não pode ser responsável pelos defeitos da organização social, nem pelas consequências da ambição e do amor próprio. Fora preciso, entretanto, ser cego para se não reconhecer o progresso que, por esse lado, tem feito os povos mais adiantados, graças aos louváveis esforços que, juntas, a filantropia e a ciência não cessam de despender para melhorar a condição material dos homens e, malgrado o crescimento incessante das populações, a insuficiência da produção se acha atenuada, pelo menos em grande parte, e os anos mais calamitosos do presente não se podem de modo algum comparar aos de outrora. A higiene pública, elemento tão essencial da força e da saúde, a higiene pública que nossos pais não conheceram, é objeto de esclarecida solicitude. O infortúnio e o sofrimento encontram onde se refugiem. Por toda parte a ciência contribui para acrescer o bem-estar. Poder-se-á dizer que já haja chegado à perfeição? Oh, não, certamente que não. Mas o que já se fez deixa prever o que, com perseverança, se logrará conseguir um dia, se o homem se mostrar bastante avisado para procurar a sua felicidade nas coisas positivas e sérias, e não em utopias que o levam a recuar em vez de fazê-lo avançar. Não há situações nas quais os meios de subsistência, de maneira alguma, dependem da vontade do homem, sendo-lhe a privação do que mais imperiosamente necessita uma consequência da mesma das coisas, da força das coisas. É isso uma prova muitas vezes cruel que lhe compete sofrer e a qual sabia ele de antemão que viria a estar exposto. Seu mérito, então, consiste em submeter-se à vontade de Deus, desde que a sua inteligência nenhum meio lhe faculta de sair da dificuldade. Se a morte vier acolhê-lo, cumpre-lhe recebê-la, sem murmurar, ponderando que a hora da verdadeira libertação soou e que o desespero no derradeiro momento pode ocasionar-lhe a perda do fruto de toda a sua resignação. Terão cometido crime os que, em certas situações críticas, se viram na contingência de sacrificar seus semelhantes para matar a fome. Se houve crime, não teve este a atenuá-lo a necessidade de viver que resulta do instinto de conservação? Já respondi quando disse que há mais merecimento em sofrer todas as provações da vida com coragem e abnegação. Em tal caso, há homicídio e crime de lesa natureza, falta que é duplamente punida por Deus. Nos mundos de mais apurada organização, têm os seres vivos necessidade de se alimentar? Têm, mas seus alimentos estão em relação com a sua natureza. Tais alimentos não seriam bastante substanciosos para os vossos estômagos grosseiros, assim como os deles não poderiam digerir os vossos alimentos. Gozo dos bens terrenos. O uso dos bens da terra é um direito de todos os homens. Esse direito é consequência da necessidade de viver. Deus não imporia um dever sem dar ao homem o meio de cumpri-lo. Com que fim, pois, Deus atrativos no gozo dos bens materiais, por exemplo? Para instigar o homem ao cumprimento da sua missão e para experimentá-lo por meio da tentação. Qual o objetivo, então, desta tentação? Desenvolver-lhe a razão, que deve preservá-lo dos excessos. Se o homem só fosse instigado a usar dos bens terrenos pela utilidade que tem, sua indiferença houvera talvez comprometido a harmonia do universo. Deus imprimiu a esse uso o atrativo do prazer, porque assim é o homem
impelido ao cumprimento dos desígnios providenciais. Além disso, porém, dando àquele uso esse atrativo, quis Deus também experimentar o homem por meio da tentação que o arrasta para o abuso, de que deve a razão defendê-lo. Traçou a natureza limites aos gozos, traçou para vos indicar o limite do necessário, mas pelos vossos excessos chegais à saciedade e vos punis a vós mesmos. Que se deve pensar do homem que procura nos excessos de todo gênero o requinte dos gozos? Pobre criatura, mais digna é de lástima do que de inveja, pois bem, perto está da morte. Perto da morte física ou da morte moral? De ambas. O homem que procura nos excessos de todo gênero o requinte do gozo, coloca-se abaixo do bruto, pois que este sabe deter-se quando satisfeita a sua necessidade está. Abdica da razão que Deus lhe concedeu como um guia, e quanto maiores forem seus excessos, tanto maior preponderância confere ele a sua natureza animal sobre a sua natureza espiritual. As doenças, as enfermidades e ainda a morte que resultam dos abusos são, ao mesmo tempo, o castigo, a transgressão da lei de Deus. Necessário e supérfluo. Como pode o homem conhecer o limite do necessário? Aquele que é ponderado o conhece por intuição. Muitos só chegam a conhecê-lo por experiência à sua própria custa. Mediante a organização que nos deu, não traçou a natureza o limite das nossas necessidades? Sem dúvida, mas o homem é insaciável. Por meio da organização que lhe deu, a natureza lhe traçou o limite das necessidades. Porém, os vícios lhe alteraram a constituição e lhe criaram necessidades que não são reais. Que se há de pensar dos que assambarcam os bens da terra para se proporcionarem o supérfluo, com prejuízo daqueles a quem falta o necessário? Esquecem da lei de Deus e terão que responder pelas privações que houverem causado em seus semelhantes. Nada tem de absoluto o limite entre o necessário e o supérfluo. A civilização criou necessidades que o selvagem desconhece, e os espíritos que editaram os preceitos acima não pretendem que o homem civilizado deva viver como selvagem. Tudo é relativo, cabendo à razão regrar as coisas. A civilização desenvolve o senso moral e, ao mesmo tempo, o sentimento de caridade que leva os homens a se prestarem mútuo apoio. Os que vivem à custa das privações dos seus semelhantes e os exploram em seu próprio proveito, os benefícios da civilização, estes colocam um fardo sobre os seus ombros. Desta tem apenas o verniz, como muitos há que da religião só tem a máscara. Privações voluntárias, mortificações. A lei de conservação obriga o homem a prover as necessidades do corpo? Sim, claro, porque sem força e saúde impossível lhe fica o trabalho. Merece censura o homem por procurar o bem-estar? É natural o desejo do bem-estar. Deus só proíbe os abusos, como já disse, por ser contrário à conservação. Ele não condena a procura do bem-estar, desde que não seja conseguido à custa do suor alheio, ou por assim dizer, à custa da vida alheia, e não venha a diminuir-vos nem as forças físicas, nem as forças morais. São meritórias aos olhos de Deus as privações voluntárias com o objetivo de uma expiação igualmente voluntária? Fazei o bem aos vossos semelhantes e mais mérito tereis. Kardec aqui está, os espíritos aqui estão falando, obviamente, das pessoas que exploram as outras, né? Por exemplo, aqueles que têm escravos, daí por diante. É nesse sentido que está falando, não explorar o outro é isso. É você enganar uma pessoa, você ludibriar uma pessoa, passar a perna da pessoa. Kardec está falando nesse sentido, assim.
Haverá privações voluntárias que sejam meritórias? A privação dos gozos inúteis, porque desprende da matéria o homem, ele eleva a alma. Meritório é resistir à tentação que arrasta ao excesso ou ao gozo das coisas inúteis. É o homem tirar do que lhe é necessário para dar aos que carecem do bastante. Se a privação não passar de simulacro, será uma irrisão. É meritória de qualquer ponto de vista a vida de mortificações ascéticas que, desde a mais remota antiguidade, teve praticantes no seio de diversos povos.